Bom, vamos começar a pauta de hoje e talvez eu corra o risco de ser repetitivo aqui, tá, gente? Eu corro o risco de ser repetitivo, mas tem certas pautas que são muito presentes, essa é a palavra, no nosso cotidiano pra gente ignorar aqui no Como News, certo? E uma delas é anistia. Não tem como a gente deixar de falar disso, mesmo que seja meio chato, sabe? Porque isso aqui é o que a extrema-direita elegeu como pauta principal de todos os seus discursos até alguma coisa acontecer. E assim, se você não mora dentro de uma caverna, você sabe que a extrema-direita tá meio que arrancando os pelos do cu com pinça, assim, por causa da anistia. Vamos recapitular aqui, vai que tem duas pessoas aí que não estavam sabendo. 8 de janeiro, bolsonaristas vandalizam a Praça dos Três Poderes, uma porrada de gente foi presa. Uma coisa que é engraçada é que muitos deles já tinham uma ficha criminal bastante grande, né? Acho que a mais famosa é Dona Fátima de Tubarão, aquela que cagou no banheiro do Xandão. Como é que ela diz? Quebramos tudo e cagamos nessa bosta. Quebramos tudo e cagamos nessa bosta aqui! Cagou lá! Essa é a frase da Dona Fátima de Tubarão, que já tinha sido fichada por tráfico de crack. Enfim, tava cheio de servidor municipal também, caso vocês não saibam. Galera faltando no trampo e recebendo mesmo assim. Acho que isso seria chamado pelos bolsonaristas de corrupção. Acho que o nome que eles dariam é corrupção, né? Corrupção. E desde o 8 de janeiro, os bolsonaristas lançaram na mídia uma torrente de mentiras que parecem que até entram em contradição umas com as outras. E isso é uma das coisas que a internet tem demonstrado pra gente que é possível. É possível personalizar a mentira dependendo do público. O Pablo Marçal fez isso pra caramba. Quando ele levou a cadeirada, parte do público recebeu o Pablo Marçal dentro de uma maca, em cima de uma maca. Parte do público recebeu o Pablo Marçal falando, nem doeu, eu sou muito macho. As duas coisas se cancelam, mas o público recebeu coisas diferentes. No caso da anistia, isso tá acontecendo também. A gente teve mentira de, era um conjunto de velhinhas crentes confusas, ao mesmo tempo que era um grupo de esquerdistas infiltrados pra vandalizar, ao mesmo tempo que eles negam que teve qualquer tipo de depredação e violência, dizendo que, e isso vocês já devem ter ouvido, que não se faz golpe com bengala, falando das velhinhas, ao mesmo tempo que eles pedem anistia. Anistia pra quem? Pros esquerdistas infiltrados? Não teve violência, mas pra que tem anistia então? Tem que anistiar quem se não teve violência? Se eram velhinhas crentes desnorteadas, quem precisa ser anistiado? Não teve mandante, afinal de contas? Vocês estão entendendo como todas as mentiras ao mesmo tempo valem a pena? É um emaranhado que vai se misturando e se mesclando. É assim, é mentira sob medida. Mentira personnalité, acho que seria o nome. Pra que é isso? É pra confundir o público, tá? Não tem a menor dúvida. Qual que é a realidade, né? O PL é o maior partido da Câmara, tá cheio de bolsonaristas nos outros partidos a ponto de que eles conseguem construir maioria tranquilamente. E tem um conjunto de gente que se alia ao PL e a esses bolsonaristas porque tá interessado em fazer o Lula ficar desgastado, em desgastar a imagem do Lula, né? Por conta desse emaranhado de interesses também, não só de mentiras, a pauta da anistia virou uma bola de neve, uma mistureba. E foi o que eu falei no começo. Parece que eu tô sendo repetitivo, mas não dá pra ignorar isso aqui. Pra vocês terem uma ideia de como o que eu tô falando não é mentira, os deputados conseguiram um número mínimo de assinaturas pra apelar pra urgência desse projeto de anistia, como se o Brasil não precisasse de outra coisa. E isso tá pressionando o presidente da Câmara, o Hugo Mota, que eu fiz uma live sobre falando quem ele é, e tá pressionando também o órgão ditatorial, o Comitê Central da Ditadura Comunista do Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal. Estou sendo irônico aqui, pelo amor de Deus. Porque o Supremo Tribunal, ele tá numa posição muito delicada. Ele tá numa posição que, se ele não punir os golpistas, ele se desmoraliza, mas se ele punir os golpistas, ele também se desmoraliza. Os dois lados estão desmoralizando o Supremo Tribunal Federal. Se eles punirem os golpistas, toda essa base da Câmara, do Senado, do poder material da burguesia mesmo, se volta com toda a força contra o Supremo Tribunal Federal, não só contra o Alexandre de Moraes, que é o grande alvo, né? E aí, eu vou explicar por que eu tô falando sobre esse assunto agora. Porque o projeto da anistia tá se transformando em uma grande conciliação. Tá se transformando num grande acordo. É isso que eu quero mostrar pra vocês. Então é uma pauta mais pra atualizar vocês a respeito de em que pé tá essa anistia. O projeto da anistia, né? Oposição do Senado se queixa de proposta alternativa de Alcolumbre para projeto da anistia. Vou explicar, calma. Deputados também criticam a iniciativa que está sendo construída entre presidentes do Congresso e o STF. Proposta deve ser divulgada ainda nesse mês. O que está acontecendo? Abre aspas aqui para a matéria para a gente introduzir. O senador Flavinho Desmaio, do PL Rio de Janeiro, afirmou nesta segunda-feira que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União, descumpriu o acordo sobre pautar o projeto da anistia no Senado. Abre aspas. Quando é o Bolsonaro falando, eu imito o Bolsonaro, mas como é o Flávio Bolsonaro, eu não sei fazer sotaque de miliciano. Então eu vou ler com a minha voz normal mesmo.
O que nós vamos pedir pro David, por assim que a gente tenha a oportunidade de conversar com ele, é para que ele cumpra a palavra dele, porque não adianta fazer uma mini anistia, fecha aspas, finalizou Flavinho Desmaio. O que a gente tira disso aqui? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fez um acordo com a extrema-direita para pautar a anistia. É isso, tá? É isso que vocês estão vendo. E ele está sendo cobrado pelo Flavinho Desmaio. Esse é o grande problema do formalismo burguês, tá, gente? Na minha participação no Inteligência Limitada, eu falei sobre como, por exemplo, a social-democracia sempre pressupõe que as instituições podem funcionar com isonomia, tratando todos iguais perante a lei. Bom, esse tipo de coisa mostra que não é bem assim, né? Porque isso aqui mostra uma falsa equivalência com crimes cometidos por militares e pela burguesia em comparação com crimes cometidos por cidadãos comuns. Vocês veem que é um negócio bastante diferente. A gente consegue ver isso dentro do próprio 8 de janeiro. E vocês sabem muito bem, vocês que estão aqui no chat, sabem muito bem quem tá por trás do 8 de janeiro. Não são os doidinhos do nacional taxismo que estavam lá. O cara que cagou na gaveta do Xandão não planejou. Talvez cagar na gaveta do Xandão ele planejou, mas não planejou o golpe de Estado. A gente fez há 2 meses atrás uma retrospectiva das relações umbilicais entre o Bolsonaro e os militares, mostrando que o governo Bolsonaro foi um governo militar e o Bolsonaro é o maior boi de piranha de milico que o Brasil já teve na história. O que eu quero dizer com formalismo burguês, para ficar um pouco mais claro? É o papo de deixa a justiça julgar, sabe? Segue os ritos. Sigam os ritos das instituições que tudo vai dar certo. Mentira, gente. Mentira. Teve tentativa de golpe de Estado da extrema-direita. Era pro Bolsonaro tá respondendo em regime fechado. É golpe de Estado, não é roubar dinheiro da gasolina como ele já fez, não, tá? Em vez disso, ele tá dando showzinho na UTI, fazendo comício e o caralho. Eu só quero que vocês imaginem por um segundo o que acontecesse se fosse o Lula no lugar dele. O Lula teria sido fuzilado em praça pública. Isso, Gustavo. O que eu tô chamando de formalismo burguês é a política do deixa os garotos brincar. Exatamente isso. Bom, o Supremo Tribunal Federal tem pressionado para uma punição mais severa. A gente já vai entrar nesse mérito. E isso tá fazendo os bolsonaristas e o Alcolumbre a pensarem em alternativas. Como é que eles se saem dessa situação dando um pouquinho para todo mundo, tá? Abre aspas, proposta alternativa. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deve apresentar no próximo mês um projeto de lei alternativo do PL da anistia. O projeto vem sendo articulado entre Alcolumbre, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e os ministros do STF. Então vocês estão entendendo, né? A ideia do texto é reduzir a pena dos réus de menor importância condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro e agravar a pena para quem lidera ou comanda uma tentativa de golpe. O STF já condenou 206 executores dos atos golpistas de 6 de janeiro, com penas que vão de 3 anos a 17 anos de prisão. Então, vejam, vamos entender a situação aqui. Eu vou dar a minha opinião pessoal, tá? Eu não acho que um doidinho de bairro tem que pegar a mesma pena que os mandantes. Eu não acho. Eu não acho que o doidinho de bairro tem que pegar 30 anos. O general Heleno tinha que estar 30 anos na cadeia. Latifundiário tinha que estar em cana e ter as terras expropriadas. Esses latifundiários tinham que ficar presos até se fundir com a parede da cela. Só que, na prática, não é isso que tá acontecendo. A gente tá vendo doidinho de bairro ser condenado a penas extremamente severas e os mandantes respondendo em regime aberto. E eu não tô dizendo aqui, que fique muito claro, que o povo que foi lá tocar o puteiro e cagar naquela bosta toda, como diz a dona Fátima, não devia estar preso, tá? Eu não sou o PCO. O PCO que defende fascista. Se vocês querem ver defesa de fascista, não vai ser aqui. O que eu tô querendo demonstrar aqui é que existe uma tratativa muito diferente dependendo da sua classe. Esse aqui é o problema. Tá tendo muita paciência com os mandantes e tá tendo muito pau na mesa com os doidinhos de bairro. Tá tendo, assim, um negócio com uma celeridade e uma intensidade muito grande com o maluco que tava lá na ponta do negócio. Entende? E o próprio julgamento do Supremo já é um puta de um acordo. Vocês querem ver o porquê? Não só por conta da diferença da tratativa, mas principalmente por conta disso aqui que eu vou mostrar, ó. Exército foi vítima de conspirata e não adesão de generais impediu o golpe de Estado, diz PGR. Afirmações estão em denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra Bolsonaro e outras 33 pessoas. O documento foi entregue ao STF, é disso que eu tô falando, tá? O que isso aqui tá dizendo? Pra eu traduzir pra vocês. Gente, a denúncia entregue ao STF já tem o compromisso de que as Forças Armadas não vão ser questionadas. Esse é o maior problema disso tudo. Isso aqui é mentira. Eles estão dizendo que o golpe não aconteceu por causa das Forças Armadas. Por conta de uma ala legalista dentro das Forças Armadas que impediu o golpe de acontecer. Gente, vou falar de novo, com medo de ser repetitivo, mas vou falar. General que não aderiu ao golpe não é porque ele respeitava a democracia. É porque ele sabia que não ia dar certo, tá?
Todos sabiam o que estava acontecendo. Os que não aderiram sabiam que ia dar merda. Eles foram chamados para as reuniões e não denunciaram essa tentativa. Isso tem nome, tá? É crime, é prevaricação o nome disso. Porque imagina, o general tá lá na reunião falando, então a gente vai tentar dar um golpe de estado usando um monte de gente de massa de manobra. Aí o cara que tá lá, que é legalista, ele faz o quê? Ele denuncia, né? Teve essa denúncia? Não. Por quê? Porque o cara sabia que não ia dar certo, mas ele não discorda de um golpe. Ele não discorda da necessidade de um golpe do ponto de vista dele. Então assim, Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, Iara e General Legalista. Mitologia brasileira, chupacu de Goianinha. Perdão por esquecer, né? E assim, se vocês quiserem ver toda essa retrospectiva, tem live sobre isso. Durante todo o governo Bolsonaro, o exército apoiou o golpe, apoiou a construção desse golpe. Essa denúncia já é rebaixada para aliviar para os militares. Essa aqui é a coisa mais importante que eu queria falar, porque é a coisa mais perigosa. Aí pensem que a gente estava debatendo aqui no começo uma coisa que já alivia para os militares, sendo debatida para aliviar mais ainda. Que é o que o Flavinho Desmaio estava falando. Que ele não quer uma mini anistia. E pensa que já não tá sendo nada mini isso aqui, tá? Qual que é a questão? Por que os militares vão ser poupados disso? É só questão de tempo até eles se reorganizarem e tentarem dar um golpe de novo, tá? Também tem live sobre isso, mas eu vou só recapitular super rápido. O Brasil tem um histórico de tentativas sucessivas de golpes pelas Forças Armadas e anistias a essas Forças Armadas que permitiram o próximo golpe. 1954, os militares tentam um golpe. Getúlio se mata, a comoção é tão grande que os militares se retraem. Resultado, nenhum general punido. 55, tentaram impedir a posse do JK, Juscelino Kubitschek. De novo, resultado, nenhum general punido. Inclusive, o JK sofreu algumas tentativas de assassinato. 61, generais tentam impedir a posse do João Goulart depois da renúncia do Jânio Quadros. O Brizola que organizou a campanha pela legalidade, etc. O Jango assume, nenhuma reforma feita, nenhum general punido. Golpe de 64, aí eu não preciso nem falar, né, gente? Não preciso nem falar. 21 anos de ditadura, redemocratização em 85, nenhum general punido. Nenhuma reforma institucional feita. E esse aqui vale a pena a gente falar porque a lei da anistia de 79 foi desvirtuada pelo João Figueiredo. O Figueiredo, que é o avô do Paulo Figueiredo, desse arrombado que fica fazendo turismo lá nos Estados Unidos para falar mal do próprio país. O Figueiredo pegou um projeto que era para anistiar os presos e perseguidos da ditadura e transformou numa anistia para os criminosos da ditadura. Então ele anistiou os presos e anistiou a si próprio. Como quem diz assim, a gente para de perseguir vocês, mas assim, ó, vamos deixar tudo como tá? Fica elas por elas. Foi isso que aconteceu. Crimes contra a humanidade, nada aconteceu. Inclusive, covardes arrombados como o Brilhante Ustra continuaram recebendo salários gigantescos por conta disso. Um monte de família de vítima da ditadura ficou sem nenhum direito, sem nenhum tipo de reparação. Esse foi o resultado da anistia de 79, tá? Eu já contei essa história algumas vezes, então vou pular. As Forças Armadas conseguiram eleger o Bolsonaro como fantoche. E aí chega 2021 e a gente vê o quê? Depois de todo esse histórico de tentativas de golpe e anistias, tá? A gente chega em 2021 com gastos com pensões militares são o dobro das despesas previstas com a educação superior. Eu adoraria saber o que o Superman da Shopee, o que o Clark crente tem a dizer com os gastos públicos a respeito dos militares no Brasil. Eu adoraria saber a opinião dele. Eu perco noites de sono pensando no que ele acha a respeito disso. Abre aspas aqui. Os gastos com pensões destinadas a familiares de militares superam o valor autorizado para o ensino superior. Em 2021, o valor autorizado para pensões militares das Forças Armadas é de 22,2 bilhões. Já o gasto com ensino superior, 9,8 bilhões. Em 2020, a União pagou pensões a 529 mil pessoas e a maioria delas são parentes de servidores civis e militares que já morreram. O valor anual foi de 36,6 bi, maior que o orçamento do Bolsa Família, de 32 bilhões, que atende mais de 14 milhões de famílias. Além disso, em torno de 17 mil famílias têm dívidas com a União, ou seja, 3% do total de pensionistas do governo federal. No total, elas devem 2,2 bi, como mostram os dados de março da PGE, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, perdão. Então assim, gente, o crime compensa pra caralho, a história não cobra e existem instituições intocáveis no Brasil. Intocáveis. E aí vem gente da direita falar que o problema é o servidor público do Brasil. Servidor público que ganha salário mínimo e que tem a sua existência ameaçada. Professor, gari, técnico, enfermeiro, fisioterapeuta, assistente social. Gente que faz trabalho essencial, ganha uma merreca e ainda é criticado. Por ser a causa do peso no Estado, a causa do subdesenvolvimento no Brasil. E aí oficial comendo picanha em Heineken em quartel é intocado e ninguém fala sobre isso. Nenhum cara da Jovem Pan tá reclamando.
Resultado disso aqui, já falei. Espaço para os militares se reagruparem e tentarem outro golpe. Escrevam o que eu tô falando, nem que eu esteja usando bengala no futuro, mas eu falei aqui. A não ser que a gente consiga impedir antes, o que é importante também. E como que a gente impede isso? Se organizando. Os únicos capazes de impedir um próximo golpe são os trabalhadores organizados. Únicos. Não acreditem na capacidade das instituições de impedirem um próximo golpe de Estado. O grande problema disso é que o Lula tá perdendo um momento histórico. Em nome de governabilidade, como sempre, ele tá perdendo uma oportunidade de finalmente reformar, nem que seja um pouco, as Forças Armadas. E por que eu tô dizendo que esse momento é histórico? Por conta disso aqui, ó. Credibilidade das Forças Armadas despenca e 72% não confiam nas instituições militares. Abre aspas, a confiança dos brasileiros nas Forças Armadas está em queda desde meados de 2023. E hoje, 7 em cada 10 brasileiros dizem não confiar no Exército Brasileiro, na Marinha do Brasil e nas Força Aérea Brasileira. Só 24% dizem confiar nas forças, 4% disseram não saber confiar ou não. Os dados são da pesquisa Atlas, elaborada para o canal da TV Globo, a cabo da CNN Brasil. A popularidade das Forças Armadas está numa baixa histórica, gente. Tá numa baixa histórica. Provavelmente, remédio por supositório tá mais popular que as Forças Armadas. Se tem um momento das Forças Armadas serem questionadas, nem que seja dentro da institucionalidade, é agora. E os militares sempre se gabam de ter respeitabilidade, né? De ser a reserva moral da nação. Eles sempre diziam isso, que eles tinham muito apoio da população quando uma reforma era questionada. Bom, mentira. A hora de enquadrar vagabundo é agora. Enquadrar vagabundo. Acabar com essas pensões que são completamente imorais. É mudar o currículo militar. Acabar com esse negócio de garantia de lei de ordem de GLO. Voltar as Forças Armadas para proteção de fronteira. Milico deu opinião política. Cana grossa, tá? Chilindró, xadrez, sol quadrado. Milico deu opinião política, mesmo que seja no Twitter, é cana, beleza? E isso é uma pauta rebaixada, não é nem o projeto socialista. Desde o Marx, o projeto socialista é acabar com as forças armadas regulares de um Estado nacional e fundar forças de trabalhadores armados. Um exército popular, uma guarda popular feita de trabalhadores. Desde a Comuna de Paris, esse é o projeto socialista. É isso, tá? Então, prestem atenção porque a gente está caminhando na direção de rebaixar mais ainda um processo que já era rebaixado. Não achem que a gente vai ver um golpe militar num futuro tão longínquo acontecendo no Brasil. E eu realmente acredito que a única coisa capaz de frear o próximo é a classe trabalhadora organizada. Como funciona a pensão militar? Você tenta golpe de Estado e depois os seus familiares recebem uma grana do caralho, é isso. Certo, gente? E pra quem tá perguntando assim, ah, mas os militares não são trabalhadores? Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, gente. O pessoal da SS do Hitler era trabalhador durante o governo nazista na Alemanha? O pessoal da polícia colonial durante o Vietnã, durante a Indochina francesa, por exemplo, era trabalhador? Eu acho que eu já consegui provar meu ponto, vocês entenderam? E o ponto é, responder sim ou não, responder sim ou não adereça a questão, entende? Então, é isso.